Boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos paz e gratidão em nossos corações. Nesta quarta-feira, 25 de março, teríamos um encontro marcado para mais um estudo na casa de Zico Horta. Mas, pelas circunstâncias do momento, em que somos acometidos de uma pandemia, em que o coronavírus se alastra pelo mundo, outras atitudes foram tomadas. A Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, de médicos, pneumologistas, infectologistas, geriatras e tantos outros da área de saúde, e dos setores governamentais, estão nos orientando como proceder neste momento. A orientação foi a seguinte: que tenhamos um isolamento físico de uns para com os outros, evitando aglomerações de pessoas em determinados eventos. Assim contribuiremos para que o vírus perca a sua força e não se prolifere tão rapidamente. Então, outras atitudes também são tomadas, como lavar as mãos sempre com água e sabão, usar álcool gel em lugares públicos. Mas eu achei muito interessante que o Martício ainda frisou bem: lavar as mãos enquanto estiver esfregando as mãos com sabonete, né? Fechar a torneira, porque senão a gente vai gastar muita água. E que nós não devemos levar as mãos aos olhos, à boca e nariz, evitando contato físico através do beijo, abraço, aperto de mão, né? Vamos deixar para depois, a hora que passar a crise, vamos ter muito tempo para que a gente possa se abraçar, se beijar, né? Então, sendo assim, a Federação Espírita Brasileira, acatando as orientações, achou por bem fechar momentaneamente as casas espíritas e suas atividades. Mas para que não nos afastemos completamente de nossos ideais espíritas, para que fiquemos conectados uns com os outros, trocando energias, né, de fortaleza, de vibrações boas, né, de conforto, que a gente possa fazer isso através dos nossos corações, dos nossos pensamentos. Então, decidiu-se criar vídeos, trazendo alguns tópicos do que seria a palestra, a qual foi suspensa. Então, neste dia, nós faremos a reflexão em O Livro dos Espíritos, é o capítulo 7. O título é Da Volta do Espírito à Vida Corporal, tendo como subtítulos nas perguntas 379, que fala da infância, da volta na infância. 386, simpatia e antipatia terrena. 392, esquecimento do passado. E também nesse dia, vamos prestar homenagem ao dia 31 de março de 1869, que foi a data do desencarne de Allan Kardec. Então, vamos começar fazendo o nosso estudo de hoje, fazendo uma prévia do estudo, onde a gente vai analisar um prefácio de Emmanuel. Esse prefácio foi enviado através de Francisco Cândido Xavier e colocado no livro de André Luiz, No Mundo Maior. E ele foi enviado no dia 25 de março de 1947. Então, fazendo no dia de hoje 73 anos da vinda desse prefácio até nós. Então, o título do prefácio é Na Jornada Evolutiva. Emmanuel nos fala que dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Então, ele fala que milhares, né, saem da Terra
indo à pátria espiritual. Então, se nós colocarmos em mente de que um espírito encarnado é um viajor, todos nós que viajamos sabemos que toda viagem que a gente faz aqui na Terra, a gente vai para outra cidade, para outro estado, para outro país, que seja. Então, a gente tem uma preparação. E, geralmente, a gente faz aquele roteiro. Eu vou tal dia, regresso tal dia, né? E a gente programa o que a gente vai fazer lá, o que a gente vai visitar, o que vai passear, né? É assim que funciona. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que a viagem reencarnatória nós fazemos da mesma maneira. Nós temos o nosso roteiro, o nosso compromisso, começando pela preparação do corpo que nós precisamos, da necessidade que nós vamos ter para fazer o nosso crescimento aqui no planeta Terra, né? Então, a gente tem aquele roteiro. O que a gente vai fazer lá? Qual é o nosso propósito? O que está nos indicando os espíritos que nos preparam para esse encarne? Não é? Então, a gente parte da pátria espiritual, já com esse propósito. E a gente sabe que o dia de voltar, a gente esquece, né? Lá a gente já ficou sabendo de tudo, mas graças a Deus a gente não sabe, né, o dia do retorno. Embora esse retorno esteja delineado para todos nós. Mas, muitas das vezes, pelas nossas imprudências, pelo uso errado do nosso livre-arbítrio, a gente altera esse roteiro. Muitas das vezes a gente regressa antes, né? Não termina nem a viagem direito, não é? Então, Emmanuel continua nos orientando aqui. Partem pessoas de todos os lugares, em várias situações, às vezes mais ou menos evoluídos. É aquilo que eu falei, de acordo com aquilo que a gente aproveitou, não é? Quando aqui nós chegamos, nós não somos homens completos ainda. Somos espíritos em busca da humanidade. Então, a maioria que faz essa viagem aqui na Terra não concretizou os propósitos que todo mundo tem quando encarna. O propósito de todo espírito ao reencarnar-se é humanizar-se. E nós vamos ver no livro Roteiro de Emmanuel, e diz o seguinte, que a distância que separa um cão de nós é a mesma que nos separa de um anjo. Então, a maioria de nós estamos imensamente distantes da angelitude. Então, vamos ver aqui o nosso estudo na 379, que faz a pergunta, o título é a infância. Então, Kardec pergunta aos espíritos, é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Aí os espíritos falam, pode até ser mais, se mais progrediram. Claro, né? Porque o espírito, a gente sabe através dos estudos, que nós somos criados simples e ignorantes. Isso no primeiro momento. Só que nós vamos e voltamos da nossa pátria espiritual, né? Com propósito de melhoria do nosso espírito. Então, às vezes a gente foi criado há muito tempo, mas a gente é renitente, a gente não quer aprender, a gente acha que pode fazer o que entende, né? A gente não busca melhoria. Então, a gente vai e volta. Não é um espírito novo, mas, muitas das vezes, necessitando de muito aprendizado, né?
Então, na pergunta 383, eu não estou fazendo seguido para não ficar muito longo. Mas quem tiver, né, em casa, pode dar uma olhada, que é muito bom esse estudo, tanto o prefácio, que eu falei, né, do livro No Mundo Maior, quanto essas perguntas todas que estão citadas aqui. Então, pode até ser mais ou menos progredido, como nós já dissemos. Então, qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Mesmo ele sendo mais progredido, mesmo que ele tenha progredido e aproveitado, ele precisa passar pelo estágio da infância. Ele precisa vir criança, para que ele possa ter mais, para que quem o recebe tenha maior facilidade de moldá-lo, através do carinho, através do amor, do aprendizado, porque aqui é uma escola, né? Ele chega, a primeira referência dele é família. Então, os pais são responsáveis por essa transformação, por esse aproveitamento da encarnação. E vamos ver agora na pergunta 384. Kardec pergunta aos espíritos por que o choro, a primeira manifestação da criança ao nascer? E os espíritos respondem: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados que necessita. Então, a criança não chora à toa, principalmente bebê. Ele chora que ele está sentindo frio, ele está sentindo fome, ele está querendo um colinho, né? Ele está sentindo alguma dor. Então, é o alerta. Olha a misericórdia, olha a inteligência do nosso Criador. Ele coloca tudo de acordo. O choro não é uma coisa inútil, é uma coisa útil para a criança ser protegida, né? Para ela ser olhada. Porque se ela ficar muito quietinha lá, às vezes a hora passa, né? Do mamar, do seu banhinho, né? Então, é tudo de acordo com aquilo que a gente precisa, né? Então, no livro Pensamento e Vida, volto aqui em Emmanuel. Ele diz o seguinte: o universo pode ser compreendido como uma cadeia de vidas ligadas à vida grande, à vida maior. Nós, da espécie humana, somos os bebês mais frágeis da natureza. Sozinhos não poderíamos sobreviver. Então, a gente sabe que uma criança ficando abandonada por mais de 4 horas, abandonada mesmo, ela não resiste, ela não sobrevive. Então, a dependência de um bebê, de seus pais, de seus cuidadores, de outros seres humanos, nos revela um fato extraordinário: que nós somente nos tornamos seres humanos em razão da assistência, da convivência e da participação de outros seres humanos em nossas vidas. Então, nós já já ouvimos falar daquele filme Mobile, né, O Menino Lobo. Ele era um ser humano, ele veio como ser humano, ele veio como um ser racional. Mas a convivência que ele teve com a loba, os primeiros momentos, ele aprendeu aquilo, né? Ele assimilou aquele ensinamento. Olha a importância na vida de um bebê dos pais. O animal também lhe transmite para a sua cria as suas condições. E nesse filme a gente vê, ele transmitiu para aquele menino. Ele pegou aquilo que lhe era apresentado, né, naquele momento. Ele não andava, não conseguia ficar equilibrando nos 2 pés. Ele andava assim, como a loba, de 4, não é? Não se comunicava, ele não expressava emoções humanas, não tinha. E ele
Ele preferia ficar isolado porque ele sentia medo de um outro ser humano. Aquele ser era uma pessoa estranha para eles, não é? Então, quando nós observamos isso, a gente observa uma criança. Vamos observar a criança aprendendo a falar, a andar. Aí nós nos damos conta que o nosso processo de humanização só é possível mesmo porque outros seres humanos estão ao nosso lado. Se não fosse assim, nós não seríamos humanos. Nós regrediríamos ao nosso passado espiritual evolutivo e resgataríamos a nossa memória animal. É, portanto, uma cadeia de vidas que nos sustenta. Pais, núcleo familiar, nossas interações na escola, em ambientes de espiritualidade e religiosidade. Diz Emmanuel, é preciso avançar e reconhecer que esta cadeia de vida humana está ligada de modo extraordinário à grande vida que é Deus. Agora, nós vamos lembrar e homenagear aquele homem que sacrificou a sua vida e a sua saúde para trazer ao mundo ensinamentos dos Espíritos. Então, ele trouxe para nós a doutrina dos Espíritos. Allan Kardec. Então, disse assim, o dia 31 de março de 1869, véspera da mudança em que faria Kardec com sua esposa para outra casa, ele empacotava livros e organizava documentos no apartamento em que morava. Em meio a móveis fora do lugar e tapetes já enrolados para o transporte. Passava das 11 horas da manhã, quando o caixeiro de livraria bateu à porta para buscar exemplares da última edição da Revista Espírita. Coberto por elegante robe de chambre, Kardec entregou o pacote ao visitante, curvou-se sobre si mesmo e desabou no chão sem dizer uma única palavra. Com 65 anos incompletos, o professor Hippolyte Léon Denis Rivel estava morto. Ou melhor, mais vivo do que nunca, livre do peso de seu corpo, a julgar pelas verdades definitivas que divulgara nos últimos 15 anos. Chamado pelos criados, o médio Delane seria o primeiro a chegar. Pressionou o peito do mestre, aplicou sob sua cabeça e coração os passes magnéticos. E nada. Amélie voltou da rua pouco depois e não conseguiu conter as lágrimas diante do corpo do companheiro, com quem vivera ao longo de 37 anos. Vamos continuar aqui, aonde Humberto de Campos nos traz, no livro Crônica de Além Túmulos, onde ele diz assim, conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado o túmulo para descansar à sombra do dome dos seus valorosos antepassados, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com as suas ações prestigiosas. E quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do seu o Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo que uma voz poderosa e suave dizia do infinito:
Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com seu sacrifício, na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança na minha misericórdia, hoje se entorna em sua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo. E ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Acrescenta-se então que grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na imensidade um hino de hosana ao homem que organizara as premissas do Consolador prometido para o planeta terreno e que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o Mestre, em demanda das esferas luminosas, receber a nova palavra de Jesus. E assim, meus irmãos, agradecidos estamos por este momento em que fizemos essa pequena reflexão, esse estudo, essa mensagem de agradecimento e de louvor ao nosso codificador, escolhido por Jesus para trazer para todos nós o Consolador prometido, a nova era, novos tempos, novas reflexões, né? Então, obrigada, Senhor Jesus. Abençoe-nos nesse momento, abençoe essa humanidade, trazendo a fé e a esperança nos corações de toda a humanidade, para que esses momentos de sofrimento e de dor, de incertezas, passem sem que a gente se esmoreça, sem que a gente perca a fé e a confiança, que Jesus, sabemos que Jesus está no leme. E Deus, o nosso Criador, Ele sabe de todas as coisas, de uma folha que cai da árvore, imagina, e de seus filhos. Ele sabe de tudo que a gente quer, daquilo que a gente é, daquilo que são as nossas aflições e as nossas necessidades. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus. Fique conosco, agora e sempre. Que assim seja.